Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço. Gente, o presidente Lula é tido como a maior liderança do mundo hoje. Está no terceiro mandato e faz um governo admirável por todas as lideranças do mundo. Por todas as grandes lideranças do mundo. Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin. Sabe, todos os grandes líderes do mundo veem Lula assim um exemplo para o mundo. Mas as lideranças políticas brasileiras, se pudesse, arrancava Lula do poder. E por quê? Por puro preconceito, porque Lula é pobre. Lula é o único político brasileiro, é a única liderança brasileira que já está no terceiro mandato de presidente da República e é pobre. Vive num apartamento que morava quando era sindicalista. Continua no mesmo lugar. A mídia chama Lula de ladrão, mas ninguém prova nada. E se Lula é ladrão, aonde Lula botou o dinheiro que a mídia diz que ele roubou? Aí é que está o segredo. Lula não é ladrão. Lula é o político mais honesto desse país. E a mídia sabe disso. Lula é pobre. É um retirante nordestino e a elite cebosa é preconceituosa, não gosta disso. São doutores, se formaram em Harvard, nos Estados Unidos, e, no entanto, é comandado por um peão de fábrica, o presidente Lula. Gente, isso para eles é insuportável. Eles não suportam Lula também porque Lula conseguiu fazer com que o filho da empregada doméstica se tornasse doutor, se tornasse médico, advogado, engenheiro, arquiteto, sabe? Frequentasse a mesma faculdade, as mesmas universidades que o filho do patrão, o filho do rico. Isso para eles é inadmissível. Por isso eles preferem um Bolsonaro da vida, um idiota, um burro, um jumento, um cavalo, como Bolsonaro, ao presidente Lula. Gente, o Brasil está crescendo mais do que a China. Isso é espantoso, mas é verdade. Isso é número, isso é fato. Mesmo assim, para eles não é importante. Eles querem alguém da elite no poder. Gente, quando Fernando Henrique esteve no poder, era o presidente da elite. Fernando Henrique Cardoso fez maior besteira. O país quebrou 2 vezes no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas até hoje eles têm saudades de Fernando Henrique Cardoso, só porque era limpinho, sabia usar os talheres. Vocês estão entendendo? E aí eles querem. Pessoas que vocês nem imaginam gostariam que Lula não fosse para a reeleição. Pessoas que estão ao lado do presidente Lula, se pudesse arrancar Lula do poder, arrancaria. Por puro preconceito. Gente, a inveja é uma merda. Existem coisas na vida do presidente Lula que só se explica à luz da palavra de Deus. É algo fenomenal, é algo extraordinário. Gente, e por que o mercado, todas estas forças políticas não conseguem derrotar o presidente Lula? Porque Lula tem Deus na vida. Deus está no controle, na vida de Lula. E tudo que o presidente Lula faz prospera. Vocês já pensaram nisso? Já imaginaram nisso? Sabe, não estude o presidente Lula apenas à luz das ciências políticas, não. Não faça isso, se fizer vai quebrar a cara. Lula tem que ser estudado à luz da palavra de Deus. Lula é um obediente ao que diz Jesus, cuide dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Fazendo isso, tu prova que me imita. E aí, Lula faz isso? É claro que faz.
Quem é que fez opção pelos pobres? O presidente Lula. Antes de Lula, Jesus fez opção pelos pobres. E aquele que faz opção pelos pobres imita Jesus. E se imita Jesus, prova que serve a Jesus e é abençoado por Jesus. Gente, Lula é um homem abençoado por Jesus e Jesus cuida dos seus. É isso que acontece com Lula e a elite cebosa confusa e incrédula não consegue ver, não consegue enxergar. O presidente Lula continua aí, vem para a reeleição em 2026. Vem e vai levar, porque Jesus é com ele. Mesmo se levantando todas as forças do mal e trabalhando para derrotá-lo, Lula terá as vitórias. Neste momento, por exemplo, tem muita gente boa, muitos servos de Deus orando pelo presidente Lula, neutralizando todas as forças das trevas que têm se levantado contra ele, e não é da agora, mas não prosperarão, não prevalecerão contra o presidente Lula, porque Deus é com o presidente Lula. Isso eu tenho certeza, como servo do Senhor Jesus, de que realmente tem uma mão poderosa que conduz os atos do presidente Lula. Aonde ele vai, ele brilha, gente, como o sol. É uma coisa maravilhosa, gente. É uma coisa misteriosa e profunda demais. É estranho para os leigos, mas para crentes. Eu vi, gente, nessas eleições de 2022, igrejas em peso ficar mês orando para que Bolsonaro tivesse vitória. Não conseguiram entender que o idólatra, Deus não gosta de idólatra. Sabe? E o que fez Bolsonaro? Se apossou da igreja de Cristo e se sentou na cadeira de Jesus. E os crentes, vocês acham que Jesus ia responder às orações desses crentes? É claro que não. Sabe, Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, creio eu, que em 2026 Lula vai ter uma vitória acachapante, a ponto da própria elite cebosa, da Faria Lima, já achar que o presidente Lula vai ganhar como nunca ganhou, no primeiro turno. Essa é a intenção, mas eu quero mais. Nós queremos mais. Nós queremos que Lula tenha o privilégio de fazer maioria na Câmara e no Senado. Gente, se Lula com minoria na Câmara e no Senado faz o governo que faz, imagine esse homem com maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado. Vamos fazer com que isso aconteça? Se nós quisermos e entendermos que isto é bom para o Brasil e para o povo brasileiro, nós vamos se somar, se juntar e derrotar esse congresso inimigo do povo que aí está e eleger pessoas novas que tenham compromisso verdadeiramente com o povo, que possa ajudar o presidente Lula a transformar esse Brasil num país de primeiro mundo. Você quer que isso aconteça? Então vamos para as ruas, vamos para as redes sociais e em 2026 vamos às urnas. Essa é a vontade, essa é a intenção. Vamos votar?